Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal chegando. Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje, a pedidos, eu vou falar sobre transtorno de humor bipolar, mais especificamente em relação à fase maníaca e hipomaníaca, né? Transtorno de humor bipolar foi uma das coisas mais pedidas quando eu abri a caixinha ali, né, perguntando sugestões, solicitando sugestões a respeito de lives para a gente fazer agora nesse segundo semestre. Então, como eu acho que falar sobre transtorno de humor bipolar numa live, falar sobre todas as características é demais, não teria como a gente abordar isso em 30, 40 minutos. Eu resolvi separar algumas coisas e hoje falar mais sobre a questão da fase maníaca, hipomaníaca, as diferenças, como a gente diagnostica o transtorno bipolar, de acordo com essas duas fases, as características dessas fases, tratamento, né? Então, o pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Já começaram as perguntas aqui. É possível uma consulta diagnosticar? Para mim, acho bem complicado, a não ser que a pessoa realmente esteja em mania franca, como a gente diz, né? Com sintomas muito claros, assim, muito evidentes. E mesmo assim, ainda a gente pode fazer diagnósticos diferenciais. Então, é um diagnóstico difícil de ser feito. É um diagnóstico que eu, particularmente, tenho muito cuidado ao dar esse diagnóstico, em função de ser uma patologia que, vamos dizer assim, a princípio não teria uma cura, né? Mas a gente tem como controlar ao longo do tratamento. A gente tem como controlar, fazer a remissão total dos sintomas e a pessoa tem uma vida normal, né? Demorei vários anos para ter o diagnóstico. Na grande maioria das vezes é isso que acontece, né? As pessoas levam bastante tempo para serem diagnosticadas em relação ao transtorno de humor bipolar. Bom, então eu vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Yuri Ismael Pedroso de Oliveira, tá? Sou médico psiquiatra, sou psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Fiz a minha formação aqui no Rio Grande do Sul, tá? Sempre eu trabalhei, com exceção de 2 meses que eu trabalhei em Goiás, logo que me formei, eu voltei, sempre fiz a minha carreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Terminei a minha residência em psiquiatria em 2014. Hoje eu sou supervisor supervisor e professor, né, no Instituto Abuchain, que é um instituto de formação em psiquiatria, de residência em psiquiatria e psicoterapia. Também sou supervisor dos residentes no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre também. Então, assim, dar aulas e supervisionar alunos é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Acho que enriquece muito a nossa carreira, assim, né? Psiquiatra, psicanalista tem uma carreira muito solitária, assim, a gente passa muito tempo dentro do consultório, né? Então, eu queria dizer isso para vocês aqui também. Esse contato aqui com vocês, para mim, é bastante prazeroso, de poder estar falando para pessoas, né? Essa relação aqui é muito interessante para mim, tem sido muito interessante, uma coisa nova para mim. E uma das coisas que eu vejo, o pessoal mandem perguntas, eu gosto bastante dessa interação, acho que enriquece, inclusive,
a nossa noite aqui, né? Esses poucos minutos que a gente fica aqui conversando. Então, mandem perguntas, gosto que mandem perguntas para a gente poder enriquecer ainda mais o nosso encontro aqui, tá? O objetivo dessa live, como eu sempre falo aqui, é disseminar, né? Divulgar a saúde mental. Muitas pessoas passam anos na vida com transtornos, com problemas e não têm coragem, não têm orientação, né? Não têm, são ignorantes no bom sentido de não conhecerem realmente, né? E acabam passando muito tempo da vida sofrendo, enquanto às vezes um tratamento relativamente fácil melhora muito a qualidade de vida das pessoas e impede que desfechos péssimos, né, acabam ocorrendo. Então, uma das coisas é divulgar a saúde mental aqui para a gente poder falar sobre esses transtornos, sobre saúde mental no geral, né? Porque a gente fala muito sobre psicanálise, sobre psicoterapia também, mas também muitos psicólogos, médicos acabam me seguindo também, então também é orientar um pouco assim essas questões de diagnóstico, de tratamento. Quem tiver dúvida, é óbvio que eu não consigo, né, vamos dizer assim, exaurir os assuntos aqui, então estou sempre disponível ali nos direct, nas mensagens, para a gente poder seguir, falar a respeito. Tá? Tem muita gente que eu sei que eu demoro muitas vezes para responder. Uma coisa boa disso, assim, a última caixa de perguntas que eu abri deu mais de 60 perguntas. Então, assim, isso eu vou levar tempo para responder todas, até porque eu não consigo responder todas e acho que responder por responder, eu gosto de preparar alguma coisa sempre para responder. Então, para ver assim como as pessoas são interessadas, são ávidas por esse tipo de informação. E uma das coisas então é isso, de eu estar aqui poder ajudar todo mundo. Nem todo mundo tem condições de consultar com um psiquiatra particular, nem todo mundo tem condições de acessar serviços de saúde mental, seja pelo SUS ou particular. Então, poder estar aqui divulgando essas coisas, eu acho que é prazeroso para mim, é muito gratificante e eu acho que eu acabo ajudando bastante pessoas aqui também. Certo? Vamos lá, então, começando. Então, assim, a ideia da gente falar um pouco sobre o transtorno de humor bipolar, mais especificamente sobre a fase maníaca ou hipomaníaca, né? Vamos. Depois eu vou pegar todas essas perguntas que vocês estão me mandando, tá? Por enquanto eu vou falando um pouco, depois a gente passa para as perguntas. Primeira coisa, assim, né? A fase maníaca e a fase hipomaníaca, elas fazem parte do transtorno de humor bipolar, tá? Então, a pessoa precisa ter uma vez na vida, tá? Ela já é caracterizada como um TAB, um transtorno de humor bipolar, transtorno afetivo bipolar, tá? O que vai diferenciar uma da outra é a gravidade, tá? Quando ela é muito grave, a ponto de necessitar internação ou a ponto de ter, vamos dizer assim, risco elevado para a pessoa, para outros, né? Ou, por exemplo, sintomas psicóticos, né? Que daí são delírios, alucinações, né? Quando a pessoa apresenta isso, fora os outros sintomas da fase maníaca, a gente vai caracterizar como mania. Quando ela tem os sintomas, né, que agora eu vou descrever alguns, mas que não chega a ser tão grave, a necessidade de internação hospitalar, né, de não ter sintomas psicóticos, como esses que eu falei, delírios, alucinações, né, ilusões. Quando não tem isso, a gente vai falar da hipomania, tá? Então, o que vai diferenciar de uma ou de outra, uma da outra, é a questão da gravidade mesmo. Via de regra, quando a gente tem sintomas psicóticos, que são esses que eu falei, e a pessoa precisa ser internada, a gente vai caracterizar como mania. Quando não chega a ser tão grave, mas que mesmo assim estão os sintomas presentes, a gente vai falar isso de mania. E o que é isso, então? A mania, uma das principais características da mania, do transtorno de humor bipolar,
tá? É o humor elevado, tá? Por exemplo, a pessoa fica com o afeto, vamos dizer assim, elevado, com o humor elevado, né? Tá muito feliz, muito eufórica, né? A pessoa fica com autoestima muito elevada. E na mania a gente vai pensar em uma semana, pelo menos uma semana estando assim, junto com outras características, tá? E na hipomania a gente vai pensar 4 dias, né? Um pouco menor, tá? Mas vamos pensar assim, independente do tempo, quando a pessoa do nada, né, ou ela sai do episódio depressivo, é muito comum ela ser precedida ou antecedida, né, por um episódio depressivo, ou depois que ocorre um episódio de mania, a pessoa entra num episódio depressivo, tá? Episódio depressivo eu já falei aqui antes nas lives do semestre passado, eu já falei aqui sobre depressão. Então, é muito comum assim a pessoa tá deprimida, tá? E depois ela entra em mania, tá? Uma das coisas, tem euforia, fica agressiva e reativa. Uma das coisas pode ser o humor elevado, euforia, ou pode ser um humor extremamente irritável, tá? A ponto de querer agredir as pessoas, né? Então, pode ser um ou outro, tá? A pessoa fica extremamente eufórica e aí, dependendo, a pessoa pode chegar, por exemplo, vamos dizer assim, a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Começa a fazer entra em vários projetos novos ao mesmo tempo, não termina nenhum. Muitas vezes, assim, nada a ver com a área de trabalho da pessoa e mesmo assim a pessoa acha que pode, que tem capacidade. Falta de juízo crítico, isso é muito importante, tá? Falta um juízo crítico em relação às atividades que a pessoa se compromete a fazer. Então, ela entra nisso de um humor muito eufórico, muito irritado, começa a se envolver em atividades variadas, não consegue terminar essas atividades, né? Ela vai se envolvendo cada vez mais em muitas coisas, tá? Uma das coisas, assim, uma das coisas que acontece também é a questão do sono. Isso é um bom termômetro, assim, para a gente pensar em relação a um surto maníaco, né? E geralmente a questão da diminuição da necessidade do sono, isso se dá principalmente no início do surto maníaco, né? Ou hipomaníaco. A pessoa simplesmente para ou não tem mais sono, ou dorme 1, 2, 3 horas por noite e acorda super bem, super disposta, né, para o outro dia. É diferente de insônia, isso aqui é importante, tá? Insônia, a pessoa fica mal no outro dia quando não dorme, a pessoa fica cansada, fica sonolenta, a pessoa quer dormir muitas vezes e não consegue. Na mania, a pessoa nem pensa em dormir. A pessoa toca direto 24 horas e aí fica 2, 3 dias sem dormir, no caso, né? E acontece muitas vezes que quanto mais tempo sem dormir, a predisposição a desenvolver sintomas psicóticos, a entrar em psicose realmente, né? E aí realmente começa a alucinar, começa a delirar. Então, por isso que aquela pergunta, né, que alguém fez do diagnóstico, é muito difícil, porque às vezes a pessoa pode estar em uma psicose, um surto psicótico, e pode ser outros tipos de transtornos, e não necessariamente um transtorno de humor bipolar. Então, ela é difícil de diagnosticar, mesmo quando está num episódio assim, bem franco de mania, vamos dizer assim, né? Ela fica numa autoconfiança, né, sem crítica, como eu falei, né? Ela acha que pode fazer tudo. Pode chegar a pontos assim de delírios, de grandeza, por exemplo, de achar que está namorando alguém famoso, de achar que é dono de algo, né, importante, de achar que pode ser uma personalidade, né, famosa, assim, né? Então, como essas coisas que a gente vê muitas vezes, achar que é o Napoleão, achar que, né, essas coisas assim. Então, ela pode chegar a pontos bem graves, né? O quadro de mania é um quadro bem grave, né? Isso é outra coisa, né? Não adianta estar tudo isso e não ser uma coisa grave, assim, não ter a percepção de gravidade, né? Então, é importante a gente pensar que é um quadro extremamente dramático, leva um prejuízo significativo na vida da pessoa, mesmo a hipomania, a gente falando da hipomania, né,
que não teria essas questões psicóticas, vamos dizer assim, mas mesmo assim é um quadro extremamente grave, a pessoa se expõe a riscos, vamos dizer assim, né? Ela pode muitas vezes tá se colocando, como se diz assim, aumento de atividade, né? Ela trabalha 24 horas, 48 horas sem parar. Ela pode se envolver em relacionamentos, inclusive de se expor sexualmente, né? De ter vários parceiros. E às vezes se é uma pessoa casada, por exemplo, e começar a fazer isso, e ela não consegue ter essa percepção de risco e de exposição. Então ela vai lá e fica com vários parceiros, mesmo sendo casada, né? E aí ela não consegue se dar conta de que ela está se expondo e de que o marido ou a mulher está vendo essas coisas e que isso pode acabar com o relacionamento dela, né? Então, e esse é o quadro grave da mania, justamente esse. A pessoa se coloca numa situação onde ela se expõe a riscos importantes. Uma coisa também que acontece muitas vezes é a questão dos gastos excessivos, né? Não é raro a gente escutar histórias de pessoas que vão lá, compram um carro, 2 carros, compram, né? E aí, inclusive, na legislação não, na jurisprudência já tem, né? A pessoa, se tu comprova que está num surto, né? Tem que devolver os bens e reaver o dinheiro, algo assim, né? Mas são quadros que a pessoa realmente perde a capacidade de juízo crítico e se expõe a riscos. Então, muitas vezes a internação, né, vem como uma necessidade, né, para, vamos dizer assim, proteger a pessoa que está em surto, para que ela não se coloque numa situação dessas a ponto de ter prejuízos irreversíveis, né? E aí a questão financeira, a questão de DSTs, por exemplo, de tu estar se expondo a diversos parceiros e não se dar conta, né? Então a pessoa precisa ser protegida, né, nesse momento. E aí nós vamos pensar, muitas vezes a família até tem condições de dar uma contenção para isso, né? Mas muitas vezes não. Como, por exemplo, se tu pega uma pessoa grande, um homem adulto que seja grande, como é que tu vai segurar? Como é que a família vai segurar sem ter o risco, por exemplo, de se machucar dentro de casa? Então essas coisas a gente tem que avaliar, né? Se é uma mulher menor que o marido consegue de alguma forma conter, ou a gente consegue conter verbalmente, né? É diferente. Então, isso é um papel, por isso que precisa ser avaliado com urgência, né? É uma urgência psiquiátrica, precisa ser avaliado por um psiquiatra para avaliar os riscos, né, de auto ou heteroagressão, de exposição, né? E aí se avaliar a necessidade ou não de se internar em hospital ou uma internação domiciliar, dependendo da capacidade ou não que a família tenha de conter essa situação em casa, né? Então, é um quadro de emergência psiquiátrica, né? Uma coisa que eu me lembrei agora quando eu falo isso da contenção é a dificuldade que essas pessoas, quando estão em surto maníaco, de não, vamos dizer assim, de conseguir conversar com as outras pessoas, porque é um pensamento acelerado e que a pessoa fala e não presta atenção no interlocutor, né? Então, muitas vezes o que a gente chama que é pressão de fala, né? Tu quer falar com o teu paciente e ele não consegue parar de falar. É como se não levasse em conta, né? Se tu quer realmente escutar, se tu tem realmente algo a dizer. Então, isso que a gente diz que é taquilalia, falar, pressão de fala, que é quando não consegue parar, quando tu vai falar alguma coisa com essa pessoa e ela não consegue parar de falar para te escutar, tá? Deixa eu ver um pouco das mensagens aqui, e aí depois a gente... Essa aqui já foi... Qual medicamento padrão para TAB, tá? Vamos lá, então. Vamos falar um pouco do tratamento, tá? Ainda tá? O padrão ouro do tratamento
para transtorno bipolar, seja para, vamos dizer assim, seja para a parte maníaca, seja para a parte depressiva, ainda a gente trabalha com lítio, né? É uma boa medicação, né? Tem que ter cuidado ao usá-la, né? A pessoa precisa fazer exames regulares, precisa ver se está tudo bem com o seu organismo para usar esse tipo de medicação. Então, mas ela realmente é uma medicação que funciona, apesar de ter os seus efeitos colaterais, né? Mas vamos pensar assim, questão de ganho de peso, por exemplo. Bom, se tu tá com uma pessoa assim, né? Se tu tá com teu familiar assim, né? Um paciente teu assim, se expondo dessa forma, correndo risco dessa forma, né? A gente vai sempre botar riscos e benefícios, né? Entre usar lítio e estar assim, me parece que é óbvio que usar o lítio se faz necessário e não se discute nesse sentido, né? Mas temos outras opções, né? A gente tem também o ácido valproico, que pode ser utilizado nessas situações. A gente tem os antipsicóticos, como o Aristab, por exemplo, o aripiprazol, por exemplo. A gente tem a olanzapina, que pode ser utilizada, todos esses em monoterapias ou associados. Monoterapia quando se utiliza só essa medicação ou se associa com alguma outra, né? Mas temos um arsenal interessante, né, que são medicações que dão conta, assim, né? O que gera demência em pacientes com TAB, isso é assustador. Olha, essa informação eu não tenho. Eu sei que tem muitos estudos que falam assim que cada surto psicótico, surto maníaco, tanto que esse DSM-5 ele coloca a parte do TAB mais relacionado com as doenças psicóticas, né? Os transtornos psicóticos, porque, como se fala, assim, tem uma relação mais direta com os transtornos psicóticos em função da mania, porque é uma descarga de dopamina muito grande, principalmente em lobo pré-frontal, né? E tem já marcadores, tem muitos estudos que falam de marcadores de inflamatórios que sugerem que também essas doenças têm uma característica de gerar uma inflamação muito grande na mente, no cérebro, aliás, tá? Então, assim, por isso que todo transtorno bipolar, mania ou surtos psicóticos, né, que geram essa descarga dopaminérgica muito forte, a gente tem que fazer de tudo primeiro para acessar isso o mais rápido possível. Então, se tem que medicar bastante, aí é a hora de se usar remédio mesmo para sair disso o quanto antes, tá? E não só isso, mas evitar o máximo possível de que isso aconteça novamente, porque há uma perda neuronal importante, né? Não vou saber precisar assim quanto de neurônio que se perde, mas em função dessa resposta inflamatória muito forte, há uma perda neuronal importante. Então a gente tem que fazer de tudo para que não ocorra. Por isso que às vezes tem que se utilizar a medicação por muito tempo, né? Porque cada vez que isso acontece, a longo prazo, há anos de evolução da doença, é possível que haja uma perda cognitiva. Então, não sei se é uma demência, né? Mas há uma perda cognitiva em relação a isso. Se a pessoa não fez um tratamento adequado e teve muitos surtos ao longo da vida, é possível sim que há uma perda cognitiva. Transtorno do pânico é uma coisa diferente, entra numa coisa ali, tive síndrome do pânico, tenho que tomar medicamentos muito tempo. Depende, primeiro não é igual ao que a gente está falando, né? É um tratamento relativamente bem mais simples e mais fácil de tratar, né? Acho que eu vivi a vida toda em estado de hipomania, só veio polo depressivo fortíssimo após um trauma hospitalar. Já me disseram que a sibutramina que usei de forma indiscriminada. Bom, aí não é hipomania, tá? Isso é sempre importante a gente lembrar. Quando a pessoa está assim, em função de uso de medicação, é muito comum, jovem, pessoas de academia, assim,
é muito comum que usam essas esteroides e tal, é muito comum desenvolver esses episódios de mania, os surtos psicóticos. Isso não quer dizer que a pessoa seja bipolar, tá? E não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno psicótico. Ela está induzida, tá com sintomas de psicose, sintomas de mania, induzidos por substância, tá? Aí o tratamento é direto parar com a substância, né? A tendência é que ao parar com a substância, a situação melhore, né? Então isso não quer dizer que seja transtorno bipolar, tá? Nem transtorno psicótico. Curiosidade, como profissional médico psiquiatra conclui com o diagnóstico conversando, comportamento? Sim, aliás, tem um ditado que na toda a medicina, não é só na psiquiatria, que fala que a clínica é sempre soberana, ou seja, sinais e sintomas do paciente sempre são soberanos, né? Claro que algumas especialidades, tipo cardiologia, neurologia, que mais? Endocrinologia, uma série de especialidades, existem exames complementares muito aguçados, vamos dizer assim, né? Que a pessoa consegue, através de exames complementares, diagnosticar algumas patologias. A psiquiatria, por ser uma especialidade muito mais nova, vamos dizer assim, muito mais recente que essas outras, e, enfim, por ter todo o estigma em relação à doença mental, há pouco tempo, há poucos anos, eu vou dizer 50 anos para cá, né, que realmente começaram a se estudar a questão de psicofármacos, a questão de exames complementares em relação a isso. Então, hoje, a psiquiatria dispõe, eu diria que a gente faz diagnóstico basicamente através de avaliação clínica, ou seja, conversa, avaliar o paciente, sinais, sintomas que o paciente traz para a gente, né? Tem uma coisa que eu utilizo bastante, que ajuda muito, que são testes, são psicodiagnósticos que a gente solicita para colegas psicólogos fazerem. E ali eles vão dar uma série de características do paciente em relação a funcionamento da personalidade, a cognição, a motricidade, uma série de coisas ali que ajudam bastante a gente na avaliação diagnóstica. Mas ainda é a avaliação do médico, psiquiatra, a forma, vamos dizer assim, de excelência em relação ao diagnóstico na psiquiatria. Daí... lítio mais topiramato seria viável para TAB? Sim, pode ser uma opção, sim. Topiramato, ele não pode ser utilizado sozinho, né? Ele não é indicado, assim, porque ele não dá conta, né? Mas junto com o lítio, sim. Crianças têm transtorno bipolar? Tem transtorno bipolar, sim, né? E uma das coisas assim que a gente observa é a irritabilidade, né? A irritabilidade, ela é muito mais comum, né, em crianças e adolescentes nesse quadro de depressão e mania do que na vida adulta, no paciente adulto, né? Então, assim, é possível, sim, de criança ter transtorno bipolar, é possível de criança ter surto maníaco, hipomaníaco, né? E também tem que ter bastante vamos dizer assim, é um diagnóstico mais difícil de fazer, né? Porque muitas das coisas, por exemplo, assim, a criança está delirando, é fantasia. Então aí a gente fica um pouco é mais difícil da gente ter noção assim do que é real e o que não é real no que a criança está fazendo. Uma das coisas que a gente vai pensar sempre é como era o padrão anterior, né? Se isso já era assim, de alguma forma a criança já era mais agitada, né? Ou se isso é uma coisa que se instalou e observar, geralmente acontece sempre, como eu falei, ou antes ou depois um episódio depressivo. Então, é um diagnóstico mais difícil de fazer. Criança e transtornos psiquiátricos em criança, eles são mais difíceis de serem feitos, via de regra, né?
Mas é possível sim que criança tenha transtorno bipolar, sim, tá? O doutor fala sobre demência, como é isso? Olha, tem uma coisa que também uma colega, uma professora, uma preceptora falava sempre assim quando eu passei no Hospital São Pedro, em Porto Alegre, era que sapateiro faz sapato, chapeleiro faz chapéu. Né? Então, assim, demência é uma coisa, uma patologia que os neurologistas tratam muito melhor que os psiquiatras. E essa é a minha visão. Né? Então, eu não vou falar algo sobre algo que eu não domino, assim, né? Então, claro que eu tenho pacientes que sofrem de demência, enfim, mas não é algo que eu vamos dizer assim, que eu me sinto à vontade de estar falando, que eu acho que neurologista trata muito melhor, estuda muito mais demência do que psiquiatra, né? Lítio não teve resultado comigo. Tem as características, às vezes, de pacientes que eles metabolizam muito rápido o lítio. Não sei se é o seu caso, né? E tem duas coisas. Uma é isso, que às vezes as pessoas elas metabolizam muito rápido o lítio e aí tem que usar doses mais altas, né? E tem uma questão assim, o lítio tem uma característica, se tu usa uma vez e faz uma falha de tratamento, que seja abandona o tratamento ou não faz direito o tratamento, ele perde efetividade. Não se tem muita noção por que isso acontece, mas isso se observa assim mais na prática clínica, né? Fibromialgia, eu acho que é fibromialgia, né? Se faz tratamento com antidepressivo? Sim, se utiliza antidepressivo. TAB tem dificuldade de aderir à medicação? Boa pergunta, muita dificuldade. Porque quando a pessoa está num período de mania, né, e se achando toda poderosa, claro, quando não está numa situação de muito risco de estar, né, mas assim, tá trabalhando, né, tá conversando, tem essa característica assim da sociabilidade, né, quer conversar com todo mundo, não tem dificuldade, não tem vergonha, né? E aí tu começa com o tratamento, a pessoa vai se embotando, a pessoa vai ficando mais normal, né? Ou mais equilibrada, vamos dizer assim. Então, o paciente acaba não gostando muito disso, né? E aí a tendência sempre é o abandono do tratamento. Só que o problema é esse que eu falo. Toda vez que acontece um surto maníaco, há uma tendência de perda de cognição, né? Então, a importância do tratamento correto dentro do transtorno de humor bipolar é muito grande, assim, tá? Existe algum medicamento para contrastar o lítio no ganho de peso? O ácido valproico ali, né, também ele tem a tendência a ganho de peso. A longo prazo, tem, por exemplo, o aripiprazol, ele tem uma menor tendência a ganho de peso, né? E tem, assim, alguns estudos assim que falam que, por exemplo, a gente não inicia, tu pode usar outras medicações junto com o lítio para fazer dar uma contrabalançada assim no ganho de peso, e o topiramato é uma delas, né? Lítio com pessoas de histórico de bulimia. Olha, nunca li nada a respeito que não poderia. Pode ser utilizado normalmente, né? TAB é realmente remédio para o resto da vida ou nem sempre? Depende, tá? Aí eu vou falar da psicoterapia. Eu acho que tratamento psicoterápico, nesses casos, é importante, né? É possível, sim, tentar se parar com a medicação depois de um tempo, é possível, né? Dependendo do tempo de remissão dos sintomas, aí tem que passar algum tempo, assim, sem ter nada de sintoma, tomando a medicação para se pensar em diminuindo a medicação, né? Cada caso é um caso, né? Não tem como a gente botar uma regra aqui, né? Assim, mas assim, pensando no risco e no benefício de novo,
o que é maior, né? Lembrando que o lítio, por exemplo, ele tem um fator neuroprotetor, falando das demências, né? Ele tem um fator neuroprotetor de impedir, inclusive, o desenvolvimento de demência a longo prazo, né? Então, o que seria melhor ou pior? O risco de ter novamente um surto, o risco de ficar tomando a medicação e seus efeitos colaterais. Cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente. Não tem como a gente botar uma regra assim. Topiramato pode dar sem perda de memória, né? Faça acompanhamento psiquiátrico. Isso aí, eu acho que tem que ser. TAB de crianças, né? Eu já comentei que acontece, sim, pode acontecer. É mais difícil de ser identificado, né? Porque as questões assim de agitação, de hiperatividade, de irritabilidade, ela é mais comum em outros transtornos psiquiátricos na infância, então é mais difícil, mais complicado. Então, assim, tem que ser sempre, de preferência, um especialista na área que possa realmente dar uma olhada e avaliar com cuidado, com tempo, né? Tem muitas questões familiares, né, que acaba desenvolvendo sintomas na criança e não quer dizer que a criança tem um transtorno mental. E sim é uma coisa, vamos dizer assim, do ambiente. Então, isolar as questões do ambiente é importante, né? Ajudar a família a manejar melhor essas coisas. Quando a família está mais organizada, avaliar mais isoladamente essas questões para saber se realmente há um transtorno bipolar ou se isso é uma resposta ao ambiente, né? Então, tem que ter muito cuidado nesses diagnósticos de infância. Topiramato causa esquecimento? Pode acontecer. O que acha do exame psicofarmacogenético? Acho ótimo, mas não para todo mundo, né? Eu acho que é ótimo quando a gente está assim com caso já de polifarmácia, usando já, tentando vários esquemas medicamentosos e nada dá certo, assim, não é uma coisa para ser usada assim, vou lá e vou fazer para ver o que dá, né? É algo para ser utilizado em casos onde os tratamentos que já foram feitos foram poucos responsivos, né? Ou já está em diversos esquemas terapêuticos e nada funciona assim de forma muito eficaz, tá? Quetiapina pode ser utilizada, mas não é uma das melhores para casos de mania, né? Ela é utilizada para casos depressivos dentro do transtorno bipolar. Estalopram causa sono? Pode causar sono, sim, principalmente no início do tratamento. Fala de diferença de transtorno bipolar para esquizofrenia, são bem parecidos, né? São, mas assim, a esquizofrenia, ela não tem, né, esse humor elevado, essa exposição sexual, essa falta de sono, né? Não é isso que caracteriza a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é caracterizada muito mais pelos sintomas psicóticos, que daí seriam os delírios, as alucinações, os comportamentos bizarros, embotamento afetivo. Ela não tem essa característica do humor ora eufórico elevado, ora depressivo que tem no transtorno de humor bipolar, tá? Eu inicio para o anos. O que eu vou te dizer assim, né? É um investimento na tua vida a longo prazo, né? Eu acho que claro que é difícil muitas vezes tu se acertar com um profissional, né? Muitas vezes eu vejo pacientes assim que passam anos, que já passaram por mim, inclusive, que não foram com a minha cara, como se diz, né? Mas daqui a pouco tá com um colega e se acertou com um colega. Então, é a dupla, né? Então, quando tu acha alguém realmente que tu se identifica, que tu sente que a pessoa cuida de ti, que a pessoa te escuta, né? Eu acho que facilita muito os pacientes aderirem ao tratamento, né? Mas se tem sofrimento, e principalmente se tem diagnóstico assim, desse tipo de transtorno bipolar, a adesão ao tratamento é importantíssima, né? E assim, mesmo que tenha desistido já uma ou duas vezes,
volta e reinicia o tratamento. Eu acho que a gente quando começa a perceber os ganhos de tu estar se tratando, as coisas vão ficando mais fáceis, assim, né? Quetiapina é para ansiedade, antidepressivo. Quetiapina é um antipsicótico, né? Ela serve muito mais para tratamento de insônia em baixas doses, transtorno bipolar e transtornos psicóticos, né? Na condição de manifestação de heteroagressividade acontece na psicose, claro, pode acontecer na psicose, sim, a paranoia, né? A paranoia que é própria das psicoses, a pessoa fica com tanto medo de ser agredida ou de achar que estão filmando, achar que tem alguém falando dela, achar que a TV está falando dela, os delírios paranoides, né? A ponto da pessoa realmente ter antes de ser agredido, no delírio, ela vai lá e agride. Então, é possível, sim, de acontecer manifestações heteroagressivas, sim, metaboliza rápido demais o lítio mesmo em alta dosagem. Então, provavelmente é essa a questão. Tem que ver, tem que avaliar melhor com o teu psiquiatra para ver qual a melhor conduta. Tem transtorno de humor, depressão e talvez bipolar, lítio, citalopram e lítio 300. Tá bem. A última doutora que me atendeu falou que os remédios me ajudam sim, mas o ciclo de estresse que vivo não ajuda a minha doença. Aí é terapia. Tem que pensar no teu ambiente e ajudar, e tentar mudar o ambiente onde tu está, né? Porque isso a gente fala muito das crianças, por exemplo, né? A criança chega aqui como um receptáculo de toda doença familiar, às vezes. O pai bebe, a mãe tá deprimida, ou estão brigando em casa, se matando em casa, mas é a criança que tem depressão, a criança que tem TDAH, a criança que tem... Então, por isso que é difícil a avaliação de crianças, né? Porque se tem um ambiente que está extremamente desorganizado, caótico, né? Não vai ser o remédio que vai resolver, né? E aí nós temos que buscar uma equipe multidisciplinar, um tratamento psicoterápico, uma série de coisas que vão ajudar o remédio a melhorar também. O remédio faz parte de uma das questões disso tudo, mas não é só o remédio que vai resolver, quando a questão ambiental é muito forte, assim, tá? Pode tomar Ritalina e fluoxetina, não há contraindicações, tá? Depende do teu caso, né? Quando bem indicadas, essas medicações podem ser utilizadas. Gente, a gente está chegando no final aqui. Estou vendo que tem muitas perguntas ainda, né? Vários remédios também, Tem muita gente que acontece isso, né? Eu acho que quando a gente pensa nessas coisas, eu acho que uma das coisas é isso que eu falo, né? Da dupla, né? De se sentir acolhida, se sentir... Mas também não dá pra gente pensar só em medicação, tá? Quando a coisa, como eu estava falando do ambiente, quando o ambiente é muito caótico, muito difícil, questões familiares, conflitos familiares, né? Então, aí tem que ser pensado em outras coisas, né? Principalmente psicoterapia. Ketorolac, topiramato, prisma, não tem contraindicações. Quando bem indicado, não tem problema. Bipolar e borderline podem sim acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O psiquiatra mudou quetiapina pelo Donarém, síndrome do pânico, não dormi, engordei 7 quilos em 3 meses com a quetiapina. Quetiapina dá ganho de peso, sim. Donarém, dependendo do Lamitor, alguém falou ali, Lamitor mais para fase depressiva do que a fase maníaca no tratamento no transtorno de humor bipolar. Gente, tá ótimo, mas assim, impossível ficar aqui respondendo assim.
Live sobre dependência química, eu tenho já umas 5 ou 6 lives já programadas para as próximas terças-feiras às 8 horas, tá? Existe tratamento para equilíbrio? Tem. Borderline precisa de terapia, não tem como sair disso, assim, medicação ajuda bastante, mas é importante terapia também. Desculpa não conseguir responder todo mundo aí, gente, mas é que foram muitas perguntas, tá? Vou ter que começar a fazer 2 lives semanais. Daí eu acho que do mesmo assunto, vamos deixar a segunda live só para responder as perguntas. Mas muito obrigado pela atenção aí de vocês, pelo carinho, por estarem participando, pela audiência, tá? Semana que vem de novo, às 8 horas, eu volto aqui pra gente falar sobre um outro assunto, tá? Como eu disse para vocês, está sendo excelente para mim. Está sendo enriquecedor, gratificante, enfim, tudo de bom aí. Certo, minha gente? Muito obrigado pela audiência e uma boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam aqui semana que vem novamente para a live da semana que vem. Se quiserem, me mandem as perguntas. Quem não respondi, me manda as perguntas ali no privado que eu tento com todo esforço responder todo mundo, tá bom? Uma boa noite para vocês, muito obrigado novamente.